E hoje aqui a gente começa com a primeira receitinha da minha viagem. Sim, quem curtiu um pouco também da minha viagem pela Europa, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um bacalhau com natas, aquele que eu comi em Portugal. Então bora para a receita. Oi, começando hoje um vídeo quase que de viagem. Gente, depois que eu comi esse bacalhau com natas, eu lembrei, sim, da minha viagem para Portugal. O Di se apaixonou por essa receita e ó, eu acho que é a receita mais gostosa que eu já comi de bacalhau. Gente, é maravilhoso e não é difícil. Tem bastante etapa, mas eu vou explicar para vocês que são bem facinhas. Vamos lá para os ingredientes? Para essa receita iremos utilizar meio quilo de bacalhau dessalgado, meio quilo de batata cortada em cubos, uma cebola picada, 3 dentes de alho picados, 3 folhas de louro, 2 colheres de sopa de óleo, 1/3 de xícara de azeite, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de leite, uma caixinha de creme de leite, sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto e 100 gramas de queijo mussarela ralado. Então bora iniciar. Pode parecer muito ingrediente, mas é coisa simples. E só para tirar uma dúvida de vocês, Natália, você não falou da nata. Gente, nata lá em Portugal é o nosso creme de leite, tá? Então é o creme de leite que vai aqui na receitinha, beleza? Só para tirar essa dúvida. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é fritar as batatas, tá? Essas batatas cortadas em cubos pequenos. Eu quero facilitar. O que eu fiz? Eu reguei as batatas com óleo, dei uma misturadinha e já coloquei na air fryer. E deixei, gente, por 30 minutos a 200 graus. Depois desse tempo, ela vai ficar douradinha, como você tá vendo aí na tela. Beleza? Se você não tiver air fryer na sua casa, você pode fazer o quê? Você frita ela em imersão de óleo. Frita, escorre bem e coloca no papel toalha. Ok? Primeira etapa já pronta, deixa de canto. A segunda etapa é cozinhar o bacalhau. Então você coloca o bacalhau ali coberto, né, com bastante água. Quando ferver, você conta 5 minutinhos e já desliga, tá? Aí você já pode retirar o bacalhau, tirar as lascas desse bacalhau, tá? E a água, gente, vocês não descartem, a gente vai utilizar essa água também no restante do preparo que eu vou mostrar, beleza? Segunda etapa já pronta. E agora vamos preparar este molho maravilhoso, tá? Então a gente vai pegar uma panela e vai acrescentar a manteiga e vai deixar ela dar uma derretidinha. Depois que ela derreteu, você vai acrescentar aos poucos ali a farinha de trigo e vai misturando para a farinha de trigo ficar toda envolta por essa manteiga e virar uma pastinha. Neste momento, pessoal, a gente vai ter que cozinhar um pouquinho a farinha, tá? Eu acabei não falando para vocês, mas o fogo tem que estar de médio para baixo, ele não pode estar alto de forma nenhuma. Vai mantendo ali no fogo, depois de mais ou menos 2 minutinhos, você vai sentir um cheirinho diferente na sua farinha, vai virar como se fosse um biscoitinho, vamos dizer assim, um cheiro de biscoito mesmo. Aí você vai acrescentar meia xícara da água do cozimento do bacalhau, tá? É a concha tradicional que a gente tem em casa, a gente tem que acrescentar 2 conchas cheias. Mas como você faz? Sempre mexendo ali com o batedor de claras, você coloca meia conchinha, dá uma misturadinha, depois acrescenta o restante da meia concha, dá mais uma misturadinha e você vai fazer isso da mesma forma com a outra concha. Ou seja, você vai adicionar essa água do bacalhau em 4 vezes, é bem pouquinho mesmo, para ficar bem cremoso e não formar nenhum pelotinho. Por isso que para fazer esse molho, o importante é você usar sim o batedor de claras, que é esse fouet que você viu aí na tela. Depois que o seu creme já tá lisinho e lindo como você viu, é só você começar a acrescentar o leite, também bem aos pouquinhos. Depois que terminar de adicionar ele, é só acrescentar o creme de leite,
que é a famosa nata em Portugal. E agora é hora de a gente dar sabor pro nosso molho. Eu sei que ele já tá ali com o caldo, né, da água do bacalhau que a gente cozinhou, mas a gente tem que temperar um pouquinho mais ali com o sal, a pimenta do reino e a noz moscada. E depois que você terminar de acrescentar todos os temperos, né, você pode ir provando para ver se tá bom, você continua misturando. Quando levantar a fervura, você deixa por mais 3 minutos. Passou esses 3 minutos, desliga o fogo, deixa de canto agora essa panela e agora a gente vai para a última etapa, que é esse refogado maravilhoso, que depois a gente vai unir todas as outras preparações que a gente já fez. Então você pega uma panela grande e já pode acrescentar todo o azeite de oliva, as folhas de louro, que vai dar um aroma maravilhoso, e nós iremos refogar primeiramente a cebola. Vai refogar muito bem. Quando a cebola já ficar completamente transparente, está na hora de você acrescentar o alho e dar mais uma refogada. E agora, pessoal, já está na hora de a gente acrescentar o bacalhau que a gente já deu uma desfiada, né? Já soltou ali as lascas. E para deixar com um gosto mais presente, a gente vai acrescentar uma concha da água do cozimento, ou seja, 1/4 de xícara. Colocou bem, dá uma boa misturada e agora nós já podemos acrescentar as batatas e também o nosso molho branco super gostoso. Acrescentou tudo, é só ir misturando delicadamente. E agora, pessoal, é só você pegar um refratário, colocar todo o seu bacalhau com natas e por cima acrescentar o queijo mussarela para dar aquela douradinha. Ah, e agora vai uma dica. Quando eu e o Di comemos lá em Portugal essa receita, eu reparei que além do queijo por cima do bacalhau, tinha também um pouquinho de farinha de rosca para dar uma douradinha. Então, se você quiser fazer isso também, você pode fazer. E agora, pessoal, é só levar no forno a 200 graus e você vai deixar até o seu queijo derreter. E aí é só levar na mesa, aguentar as lombrigas, porque eu tenho certeza que essa receita não vai demorar muito para terminar. Pessoal, essa receitinha é muito, mas muito boa mesmo. Vocês não têm ideia dessas misturas de sabores, ficaram incríveis. Bacalhau com natas. Fico por aqui, eu já quero o seu like, hein? Essa receita é boa, então deixa aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu e ativem o sininho, hein? Quando vocês ativam, vocês recebem as notificações aqui do canal. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, receita prática, gostosa assim como essa. Beijo, beijo! E aí, gente, olha, dá maldade. Só sobrou isso aqui pra mostrar pra vocês, viu? Essa a gente comeu tudo. Com uma massa, um arrozinho, fica uma delícia. Beijo, beijo!